Salve, rapaziada, ele aqui começando mais um papo tático para falar de Fluminense e Mamelodi Sundowns que se enfrentaram agora à noite pela última rodada do grupo F, né, classificando aí os últimos times, né, para as oitavas de final. As classificações ficaram com o Borussia Dortmund, que passa em primeiro, e o Fluminense passando em segundo do grupo, né, indo aí para o lado mais fácil da chave das oitavas de final. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como foi o jogo. Antes de mais nada, só vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o like para ajudar no engajamento, comentar aí o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Fluminense nessa fase de grupos e nesse jogo de hoje. E bom, não esquece de se inscrever e ativar o sino para saber quando tiver vídeo novo e não perder nada, beleza? Vamos começar dando aquele panorama geral, assim como eu faço nos outros vídeos, né, sobre como esses dois times eles chegaram para essa partida de hoje. O Fluminense chega depois de uma excelente partida contra o Borussia Dortmund, né, que meio que chocou ali o Brasil inteiro como um todo, porque o Fluminense ele chegou para esse Mundial como o time brasileiro mais desacreditado, por ser o time com menos receita, com menos folha salarial, né, menos investimentos, menos elenco. Então, assim, se o torcedor brasileiro pudesse apostar no time brasileiro que perderia mais facilmente aí seria o Fluminense, por mais que o Botafogo tenha caído ali no grupo da morte, né, que até então todo mundo achava que o Botafogo cairia, mas em futebol jogado, em potencial do time, né, até pela falta de contratações, né, visto que o Fluminense ele não agregou ninguém ao elenco, ele tentou ali a contratação do Soteldo, chegou a contratar, mas o jogador se machucou e nem pôde atuar até agora, então assim, por esses motivos, o Fluminense chegava desacreditado no Mundial, né, e muitas pessoas acreditavam que o Fluminense não conseguiria ali ganhar do Borussia, fazer uma boa partida, talvez nem se classificar no grupo, né, apesar do grupo ser mais fraco. Mas o Fluminense provou o contrário, foi ali de fato o primeiro time que realmente se impôs contra um time europeu, né, porque teve o jogo do Palmeiras contra o Porto, mas o Porto era um time pior, bem pior que o Borussia Dortmund, e o Fluminense foi lá, caladinho, fez ali um jogaço contra o Borussia Dortmund, mereceu ganhar de 2 gols, não ganhou por detalhe, né, por chances perdidas claras ali na frente da área, mas assim, deu moral para o time e mostrou que o Fluminense tinha a capacidade de brigar pela primeira colocação do grupo e brigar ali por essa vaga nas oitavas. No segundo jogo, o Fluminense fez um jogo um pouco mais relaxado contra o San Hyundai, né? Entrou ali meio que com um pouquinho de salto alto, ainda mais depois que fez o primeiro gol, deu uma relaxada, como eu disse no vídeo sobre o Fluminense sofreu ali depois a virada e poderia ter sofrido um terceiro gol. As mexidas do Renato fizeram a diferença, entraram o Keno, entraram o Nonato, que fizeram a diferença ali, conseguiram virar a partida para o Fluminense e terminar ali até relaxado com 4-2, né? Que ajudou muito nesse quesito do saldo de gols ali para se classificar, né? E foi uma vitória importantíssima para o Fluminense, mais tranquilo para o último jogo agora contra o Mamelodi Sundowns, que era um time melhor do que o San Hyundai, né? O Mamelodi ele vence o San Hyundai na primeira partida, na segunda partida ele perde ali para o Borussia Dortmund por um gol de diferença só, ele busca ali 2 gols no final do jogo, então chega a dar uma pressão no Borussia ainda, mas é fato que é um time que era superior, né, ao time coreano, né? O time africano ele tem melhores jogadores, ele é um time muito vencedor ali no território africano, é um time acostumado com essas decisões, então assim, era um time que poderia dar mais perigo para o Fluminense, né? E o que a gente viu no jogo de hoje foi o quê? Foi uma Mamelodi que a gente pode dizer ali superior na maior parte do tempo ao Fluminense. As melhores chances vieram do Mamelodi, né? O Fábio salvou ele em algumas oportunidades do Fluminense, né? Com algumas importantes defesas. O Mamelodi meio que ficou mais com a bola ali durante o jogo, teve as melhores oportunidades, né? E era quem estava realmente buscando a vitória, porque o que eu percebi do Fluminense, pode ser uma percepção minha, mas eu acho que realmente foi o que aconteceu, foi que o Fluminense ele meio que jogou ali, sabendo que o Borussia Dortmund provavelmente classificaria vencendo ali o San Hyundai, o Fluminense meio que tentou garantir ali a segunda colocação do grupo com um empate simples, né? Para ir para o lado mais fácil da chave. E eu não estou aqui julgando o Fluminense, falando que o Fluminense correu de algo. Porque assim, se você tem a chance de facilitar o seu caminho para o título, por que você não vai fazer? Por que você vai querer ir para a fase mais difícil, para a chave mais difícil, para provar para as pessoas que você pode vencer? Aí você vai lá e toma uma peia nas oitavas de final e é eliminado? É muito melhor, se você puder escolher o seu caminho, você escolher o caminho mais fácil, isso é mais que óbvio, e eu não culpo em momento algum o Fluminense por fazer isso, se foi pelo Renato, se foi os jogadores mesmo ali, mas eu tenho quase certeza que o Fluminense não quis ganhar essa partida, porque assim, era muito nítido ali quando o Fluminense tinha contra-ataques, principalmente no final do jogo, onde já estava decidido ali o resultado do Borussia Dortmund, o Fluminense não estava fazendo questão nenhuma de fazer o gol. O Arias pegava a bola, em vez de ir em direção ao gol, buscar o atacante num passe em profundidade, o Arias estava indo para a lateral, segurando a bola para conseguir lateral ou escanteio. Então, assim, estava muito claro o objetivo do Fluminense, que era passar em segundo para ir para o lado mais fácil da chave ali, né? Que tem ali Botafogo, Palmeiras, Benfica, Chelsea, pode ter ali Inter de Milão ou River Plate ou Monterrey, e ali a Juventus. Então, assim, muito mais simples do que você ir para um lado que tem Bayern de Munique, Flamengo, PSG,
Real Madrid, talvez o Manchester City. Então, assim, dá para entender tranquilamente o que o Fluminense fez, e eu acho que o Fluminense realmente entrou para ser segundo do grupo, para ir para o lado mais fácil ali das oitavas de final do mata-mata. Então, assim, não dá para a gente tirar muito esse jogo como base para o Fluminense, porque o Fluminense não estava querendo vencer essa partida realmente igual ele estava querendo as duas primeiras. Eu acho que a gente tem que tirar aquelas duas partidas como base para o que o Fluminense pode apresentar nas oitavas de final. O Fluminense que agora vai pegar o primeiro colocado do grupo E, né, que é o grupo que tem Inter de Milão, Monterrey e River Plate, onde todos os três times ainda têm chance de se classificarem, né? E assim, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí, quem que vai passar nessas posições para saber o possível adversário do Fluminense. O resultado ideal, o perfeito, seria o Fluminense pegar ou Monterrey ou River Plate nas oitavas de final, porque pegar uma Inter de Milão, que por mais que tenha perdido ali de 5-0 na final da Champions, tenha trocado de técnico, ainda assim é um time muito qualificado, que em fase de mata-mata, você podendo evitar, você vai preferir evitar. Então, assim, para o Fluminense seria perfeito a Inter de Milão passar em segundo no grupo, mas a tendência, se for confirmada, é de que a Inter de Milão passe em primeiro e o Fluminense já pega essa pedrada aí. Por mais que seja uma chave mais fácil, né, já seria uma pedrada, porque encararia o primeiro do outro grupo, que é a Inter de Milão, né, que é um time europeu mais forte do grupo. Então, assim, a gente tem que ver, né, como que vai se desenrolar essa história, tem esse critério de desempate. Lembrando que um empate entre 2 ou mais gols entre Inter de Milão e River Plate classifica ambos os times, né? O Monterrey poderia vencer pelo placar elástico que fosse, que não se classificaria. A gente tem que esperar para ver como que vai desenrolar esse grupo do River, mas é fato que o Fluminense fez o seu objetivo, que era passar de fase, e ainda pôde escolher ali um caminho mais tranquilo para as oitavas de final, para sonhar com um título de maneira mais simples, né? Obviamente vão ter adversários difíceis, a gente não está tirando esses adversários para nada aqui, mas é óbvio que é uma chave muito mais acessível que a chave do outro lado. Então, assim, se você pode pegar um Inter de Milão ou a Juventus, ao invés de pegar Real Madrid e Manchester City, você vai escolher esse caminho, é óbvio, e é o que tem que ser feito. Se fosse o meu time, se fosse o seu time, se fosse o time de qualquer pessoa, a pessoa torceria para isso, e foi o que o Fluminense foi lá e fez. Então, assim, como eu disse, não dá pra gente tirar esse jogo como base. O Fluminense não joga só o que jogou nessa partida de hoje. O Fluminense não é um time que joga só para se defender, para buscar um empate. O Fluminense tem mais futebol que isso, tem mais capacidade de vencer jogos. Então, assim, o que a gente tem que tirar é o melhor Fluminense que se apresentou ali contra o Borussia, onde o time estava realmente com muita vontade de vencer e jogou o seu melhor futebol. Se aquele Fluminense entrar em campo nas oitavas de final, tem muita chance de avançar mais e mais no torneio. Vamos esperar para ver aí os próximos acontecimentos, e a gente vai trazer aqui no canal. Então, como eu disse, se inscreve, ativa o sino para você não perder quando eu soltar esses vídeos, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou, o que você achou da atitude do Fluminense em campo hoje, se você concorda comigo e acha que o Fluminense realmente entrou com o pé atrás ali para ser segundo colocado do grupo, ou se você acha que eu estou viajando, quero ver sua opinião. Compartilha com seu amigo que é tricolor, que gosta de futebol, que está ligado no Mundial de Clubes, e não esquece de seguir a gente no Instagram, @papo.tático. A gente está soltando uns vídeos bem legais lá, no TikTok também, @papotáticomnt. Segue a gente nessas duas redes sociais, que vai ajudar bastante aí na divulgação dos nossos conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.